Oi, eu sou o Sérgio e seja muito bem-vindo ao canal Conversando Sobre. Antes de tudo, peço para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber notificações e dar seu curtir aqui no vídeo. Mas faz isso agora, senão depois você esquece e deixa o final do vídeo só para você deixar o seu comentário. E vamos ao tema de hoje. Volta e meia, o tema redução da maioridade penal volta em debate, principalmente quando um jovem de 16 ou 17 anos comete um crime. Mas a redução da maioridade penal no Brasil tem vários fatores a serem analisados e discutidos. E vou comentar sobre alguns desses fatores com vocês nesse vídeo. Caso você não concorde comigo em alguma coisa ou em nada, deixe seu comentário aí embaixo, ok? E vamos conversar sobre a redução da Se sairmos pelas ruas perguntando por que as pessoas são a favor da redução da maioridade penal, a maioria vai usar o argumento da sensação de impunidade. O que essas pessoas não sabem é que países desenvolvidos como a Alemanha e Espanha tentaram fazer essa redução e tiveram um efeito contrário ao desejado. Ou seja, ao invés de inibir a violência dos jovens, houve um aumento dessa violência. Então essa redução foi revista e incluíram novos itens, novos artigos no Estatuto deles. Alguns desses itens já eram existentes no nosso ECA. A maioria dos países adotaram a maior idade penal a partir dos 18 anos. A Lei 8.069 de 1990, também conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, vulgo ECA, se não foi a primeira lei, foi uma das primeiras leis do mundo direcionada à população infanto-juvenil. E com certeza, o Brasil foi o primeiro país da América Latina a ter um estatuto exclusivo para a população infanto-juvenil. E essa lei completou em 2020 30 anos. E apesar de já ter 30 anos, ainda enfrenta muitos desafios. O ECA foi condecorado pela ONU, Organização das Nações Unidas, por ser considerado um avanço nas leis direcionadas ao público infanto-juvenil. E também serviu de base para mais de 20 países da América Latina. E tudo isso porque o nosso ECA prevê diferentes punições para diferentes tipos de crimes que possam ter sido praticados pelo menor infrator. Segundo dados da Unicef, o grande desafio é parar com as mortes de brasileiros até 19 anos. De todos os dados fornecidos, só os homicídios não tiveram queda, muito pelo contrário. Nos 30 anos de ECA, eles dobraram. Morrem em média 28 jovens por dia, entre crianças e adolescentes. No Brasil, os homicídios são a principal causa de morte dos jovens, segundo dados do Atlas da Violência 2020. Um estudo elaborado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que mais de 30.800 jovens foram vítimas de homicídio em 2018. Isso representa mais de 53% de todas as mortes por homicídios que aconteceram no Brasil em 2018. O Atlas da Violência de 2020 tem como base de dados o Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde. Mais de 50 entidades do Brasil, como por exemplo a Fundação Abrink e a OAB, defendem um debate com toda a sociedade sobre esse tema, não deixando somente para os órgãos do governo. Inclusive, a Unicef tem um vídeo que faz parte de uma campanha contra a redução da maioridade penal. Nessa campanha, o coordenador de programas para adolescentes da organização, Mário Volpe, diz que somente 0,01% dos mais de 21 milhões de adolescentes do Brasil cometeram crimes contra a vida. Dizer que é a favor da redução da maioridade penal, usando unicamente o argumento da impunidade, não me parece correto, pois esse argumento não se mantém com uma análise um pouquinho mais profunda.
Mário Volpe lembra que a cada hora um adolescente é assassinado no Brasil. Isso torna o Brasil o segundo em homicídio de adolescentes no mundo. Ou seja, o adolescente no Brasil é vítima, não vilão. E se eu pudesse dar uma ideia, a ideia seria para essas pessoas que concentram sua energia na redução da moralidade penal, concentrar sua energia lá no Código Nacional de Trânsito, onde se mata 200 vezes mais e a punidade é 200 vezes maior. Outro dia eu estava assistindo uma reportagem na qual mostrou um jovem, maior de idade, que bebeu, dirigiu, atropelou e matou um motoboy. Foi responder em liberdade. Algum tempo depois, bebeu, dirigiu, subiu uma calçada e matou uma senhora. Aí estava nessa reportagem o filho dessa senhora dando uma entrevista, dizendo que esse rapaz foi responder em liberdade. Estava lá vivendo a vida dele, enquanto a família estava em sofrimento. Quer falar em impunidade? Vamos falar em matança em massa, não em 0,01% de uma população de mais de 21 milhões. Mário Volpe disse, abre aspas, a solução para o problema da violência no país é criar oportunidades para que os adolescentes possam desenvolver seus talentos, realizar seus sonhos, mas sem praticar delitos. Para aqueles que cometem crimes, temos que ter um sistema suficientemente rigoroso para recuperá-los e interromper essa trajetória. Fecha aspas. O Brasil é o quarto em número de presos no mundo. Agora um dado interessante. No sistema prisional do Brasil, de cada 10 presos que saem, ou por terem cumprido toda a sua pena, ou por estarem em progressão de pena, de cada 10, 7 voltam a cometer crimes. 7 são reincidentes. No sistema socioeducativo é o contrário. De cada 10 jovens que saem, apenas 3 voltam a cometer crimes. Na verdade, estatisticamente falando, é menos de 3, é 2, alguma coisa. No Brasil não existe política penitenciária e nem intenção do Estado de recuperar esses presos. Uma reforma prisional é necessária e urgente. Colocar esses jovens junto dos presos profissionais seria somente para facilitar o recrutamento desses jovens pelo crime organizado. Esse adolescente, ao ser preso, ficaria sujeito a todo tipo de violência, inclusive sexual. E para não sofrer com essa violência, teria que entrar para um dos grupos criminosos que se encontram no nosso presídio hoje, para ter a proteção desse grupo. E ao entrar, realmente o grupo vai proteger esse jovem, protegeria esse jovem, a exemplo do que acontece hoje com os maiores de idade que entram no sistema prisional, não fazem parte de nenhum grupo e para não sofrer com violência acaba entrando para um desses grupos. E ao sair, esse jovem teria alguma dívida com o grupo criminoso e para pagar essa dívida teria que trabalhar para o grupo criminoso. Na verdade, crianças e adolescentes são responsabilizados pelos crimes que cometem. O ECA, como já foi dito, tem punições diferentes para diferentes tipos de crimes. Ou seja, a lei já existe, mas a exemplo de tantas outras, não é cumprida. Acreditamos que tal medida seria inútil e ineficaz. Pouquíssimas coisas mudariam de fato. Como já foi visto, alguns países já tentaram reduzir a moralidade penal e voltaram atrás. Não é a melhor decisão política no contexto em que o Brasil se encontra, de acordo com a realidade social em que vivemos. Pois se o ECA fosse cumprido de forma integral, se tivéssemos o básico, como saúde e educação, não estaríamos conversando sobre esse tema. Sabemos que essa solução é perigosa e que teria efeitos irreversíveis na camada mais vulnerável da sociedade. O ECA não é apenas uma lei de punição, como alguns acham, é também uma lei protetiva para os jovens em condições mais vulneráveis na sociedade. Dá até para acreditar que toda essa intenção na redução da moralidade penal é uma estratégia política, pois estão preocupados somente com o apelo popular. Não estão preocupados com as crianças e os adolescentes, nem mesmo com o local onde elas serão presas. E aceitar uma ação dessa é admitir que nossas instituições falharam em ajudar esses jovens em se desenvolver. É um legislativo jogando para o judiciário toda a responsabilidade do que fazer com esses jovens.
E a parte da população mais carente de justiça, saúde, educação, trabalho, etc., assiste a esse debate com indiferença. Não conseguem refletir que vai ser a parte da população mais prejudicada com essa redução da maioridade penal. Com certeza vai ser a parte da sociedade que mais vai ter presos por conta dessa redução. E o Estado lavou as mãos em relação a tudo isso. Com certeza esse tema não se encerra em apenas um vídeo. Voltaremos em outro momento a esse tema, mas por hoje é só isso. Não deixe de se inscrever no canal, deixe sua opinião aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.